Gênesis. Parte 10. No vídeo anterior refletimos sobre a diferença entre confiar no Senhor e fazer do Senhor a própria confiança. Vimos que, assim como Adão e Eva tentaram cobrir a nudez com folhas de figueira, o coração humano tende a buscar aparências religiosas que não produzem vida. Essa figura se estende até o episódio da figueira sem frutos, ligada ao templo cheio de ritos, mas vazio de realidade. O Senhor tem fome de frutos verdadeiros, não de folhas de aparência. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Dando sequência ao nosso estudo de Gênesis, capítulo por capítulo, chegamos agora ao primeiro confronto entre a mentira de Satanás e a verdade de Deus. A queda. O pecado original. Gênesis 3 do verso 1 ao 5. Apesar de a serpente aqui não ser identificada como Satanás, é claramente como tal no Novo Testamento. Apocalipse 12 verso 9. Neste versículo é expressa a primeira vez que Satanás ludibria a mente e a vontade humanas. 3 verso 1. A serpente surge de repente no paraíso. Esta é a primeira dica de coisas e seres que já existiam além do lugar onde se encontravam Adão e Eva. A serpente simboliza algo tanto sedutor quanto repugnante. Ainda assim, nem Adão nem Eva conseguiram enxergar o perigo encarnado na serpente. A palavra hebraica para astuto, aruv, soa semelhante à palavra hebraica para nu, aron, em Gênesis 2 verso 25. Adão e Eva estavam nus em inocência. Assim, em sua ingenuidade e pureza, Eva não demonstrou surpresa quando ouviu a estranha voz da serpente, que era esperta, sagaz e sorrateira, indagando, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Note que a serpente não se refere a Deus como Senhor, Yahvé, e sim como Elohim, que também pode ser traduzido como deuses. 3 verso 2. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Eva repetiu as palavras positivas de Deus. Gênesis 2 verso 16. 3 verso 3. Eva sabia que havia uma árvore que estava fora dos limites os quais lhes era permitido chegar. Esta se encontrava no meio do jardim. Quanto à proibição nem nele tocareis, alguns intérpretes sugerem que a mulher já estava pecando ao adicionar palavras à palavra de Deus, uma vez que elas não faziam parte das instruções do Senhor em Gênesis 2 verso 17. Contudo, ainda assim, o primeiro pecado humano não foi ampliar a advertência divina, foi desobedecer à ordem de Deus, comendo o fruto da árvore que lhe proibira. As palavras de Eva demonstravam que ela e Adão conheciam plenamente a ordem de Deus, estavam cientes da instrução que haviam recebido, e portanto, estariam pecando, caso desobedecessem a ela. 3 verso 4. Pela primeira vez, vemos a mentira de Satanás, quando ele usa a serpente para dizer a Eva que, se ela e o homem desobedecessem a Deus, certamente não morreriam. Mentir foi a postura de Satanás desde o início, João 8 verso 44. A serpente negou abertamente a verdade que Deus havia dito. Agindo assim, ela chamou Deus de mentiroso. 3 verso 5. Usando o argumento de que Deus tinha um motivo oculto, impedir que o ser humano fosse igual a ele para ordenar que o homem e a mulher não comessem do fruto proibido, a serpente apelou para a cobiça de Eva, prometendo, é certo que não morrereis. A completude e a sabedoria de Deus eram apenas duas das muitas razões de sua superioridade e distinção em relação às suas criaturas, inclusive o ser humano. A serpente sabia disto, contudo associou todo o conhecimento de Deus à ingestão de um fruto, em uma apelação audaciosa à vaidade de Eva. 3 verso 6. Note o paralelo com Gênesis 2 verso 9. Esta árvore era como as outras árvores. Era boa para se comer e atraente aos olhos. Estas palavras sugerem que esta foi a primeira vez que Eva considerou um motivo para desobedecer à ordem de Deus. Não havia nada na árvore que parecesse venenoso ou prejudicial, e ela ainda era desejável. A questão era, continuar obedecendo ou desobedecer ao comando de Deus. Eva tomou do seu fruto, e comeu. Uma vez que ela desobedeceu a Deus, tudo mudou. Note, entretanto, que Paulo, em Romanos 5 verso 12, fala do pecado como sendo de Adão, e não de Eva.
Isto porque ela deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Adão pecou deliberadamente, sem ter sido ludibriado pela serpente. Ele sequer titubeou ou fez qualquer pergunta, embora soubesse tão bem quanto a mulher que aquele fruto era proibido. Assim, Adão e Eva demonstraram falta de confiança no Senhor, pecaram e infligiram essa marca em todos os seus descendentes. Então, o mundo mudou. 3 verso 6. Neste versículo, está registrada a trágica história da queda da humanidade em 4 estágios claramente definidos. Primeiro, o ser humano é tentado a pecar por meio do que vê. Gênesis 9 verso 22 e Jó 31 verso 1. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos. O ato de ver algo, em si mesmo, não se constitui pecado, mas pode ser o meio pelo qual nossa cobiça será estimulada, fazendo-nos pecar. Depois de ver que a árvore era boa e agradável aos olhos, Eva entendeu que também era desejável para dar entendimento. O segundo passo em direção ao pecado é alimentar o desejo de seguir na direção errada, obtendo para si ilicitamente aquilo que vimos, mesmo que não possa ser nosso. Isso é pecado. Deuteronômio 5 verso 21 e Mateus 5 verso 28. O terceiro passo de Eva em direção ao pecado foi ter ido além da simples vontade. Ela tomou do seu fruto, e comeu. Fez o que não lhe era permitido, comeu do que lhe fora vedado pelo Senhor. O desejo de comer o fruto proibido foi um pecado tácito, o ato de comê-lo foi um pecado ativo e evidente. O quarto passo foi envolver outra pessoa no pecado. Eva deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Não há tal coisa de pecado particular, todo pecado afeta outro indivíduo. O de Eva envolveu Adão e, consequentemente, o de Adão afetou todos os seus descendentes. Toda a humanidade pecou em Adão, ele o transmitiu a toda a raça humana, Romanos 5 verso 12. O pecado sempre envolve outros, assim, é multiplicado. Lembra-se do pecado de Acã, Josué 7 verso 21, e do de Davi, 2 Samuel 11 do verso 1 ao 5, 15 e 24? 3 verso 7. Esta é a pior realidade sobre um habilidoso enganador, sua mentira costuma vir misturada com a verdade. Em certo sentido, a serpente estava certa, o homem e a mulher, após comerem do fruto proibido, conheceriam o bem e o mal, verso 5. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. De repente, sem que qualquer outra pessoa estivesse por perto, Adão e Eva se sentiram envergonhados. Gênesis 2 verso 25. A ingenuidade deles havia sido substituída por desconfiança, medo e pensamentos ruins, então eles se cobriram com folhas de figueira numa tentativa de livrar-se da vergonha que sentiam. 3 verso 8. Então, chega o Senhor para um passeio pelo paraíso e uma amistosa conversa. Mas, Adão e Eva, tendo se tornado sábios aos seus próprios olhos, esconderam-se por entre as árvores, para evitar que fossem vistos pelo Criador do Universo. A perfeita comunhão que tinham com ele tinha dado lugar a um terrível medo de Deus. O medo aqui não é sinônimo de temor, que está associado à reverência e à adoração, como o sentimento que Abraão, Moisés, Davi e Salomão experimentaram ao verem-se na presença do Senhor. Medo aqui é sinônimo de pânico, uma terrível perturbação pela possibilidade de o erro deles ser descoberto. 3 verso 9. Deus, por sua grande misericórdia, não os destruiu. Ele os chamou para conversar com eles, verso 10 ao 12. A misericórdia divina vai muito além do que podemos imaginar. Caso contrário, o homem e a mulher teriam sido exterminados imediatamente. 3 verso 10. A resposta de Adão à pergunta de Deus onde estão, foi, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Eles não só não tinham se tornado como Deus, mas também haviam se afastado dele. 3 verso 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Senhor levou o interrogatório até o final e fazendo pergunta após pergunta. 3 verso 12. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. A primeira coisa que o homem culpado faz para se defender é acusar.
Adão acusou sua mulher de induzi-lo a comer o fruto proibido e ainda culpou Deus por tê-la criado e dado a ele como companheira. Em contrapartida, veja a resposta de Davi a Natã em 2 Samuel 12 verso 13. Em outras palavras, Davi diz: eu pequei contra o Senhor. Eu sou o culpado, e mais ninguém. 3 verso 13. Quando Deus interroga Eva, ela, seguindo a linha de defesa de Adão, alega: a serpente me enganou, e eu comi. Esta afirmação é verdadeira. 3 verso 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente. O Senhor primeiro sentenciou a serpente. Isso não significa que Deus tenha desculpado a mulher, porque esta foi enganada, mas que ele proferiu a maldição mais árdua sobre Satanás disfarçado de serpente. O Senhor disse: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui é usada uma linguagem poética que dá a sentença, ares de solenidade. A palavra traduzida como maldita, arar, é usada somente para amaldiçoar a serpente e a terra, verso 17. A mulher e o homem encarariam outra nova e dura realidade, mas eles não seriam amaldiçoados. Deus já os tinha abençoado em Gênesis 1 verso 28. O texto indica que a serpente se tornaria uma criatura que rastejaria sobre o próprio ventre e comeria pó para o resto de sua vida. Essa afirmação nos faz concluir que a serpente tinha outra forma física e outros hábitos. Esse versículo também sugere que os efeitos da queda foram além dos experimentados pela serpente e pelos seres humanos. Estenderam-se à terra e ao reino animal, que começou a sofrer por causa da maldição edênica. Jeremias 12 verso 4, Romanos 8 verso 20. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.